sabe, na minha caminhada, Deus colocou, eu olho para a minha história, eu vejo que Deus colocou homens de Deus no meu trajeto, para me abençoar, para poder ministrar a palavra para mim, para poder cuidar de mim em várias etapas da minha vida cristã. Etapas que eu ainda estava tentando me firmar, eu ainda estava firmando meus pés na palavra. Ora eu caía, ora eu levantava, e ora talvez eu pensava em desistir, ora eu estava empolgado até demais. E independentemente do que eu estava sentindo, ouvindo com os meus olhos, das circunstâncias do mundo, Deus sempre teve. Eu olho para o passado e eu vejo, Deus sempre levantou pessoas na minha história para ser âncoras, para realmente poder pegar na minha mão e me levantar. Então, oh meu Deus, obrigado. Porque eu estar aqui nesta igreja com os meus irmãos é cumprimento das tuas promessas na minha vida. Deus já falou isso inúmeras vezes para a minha vida. O que eu estou vivendo aqui nesse momento, eu estou aqui no púlpito falando da palavra de Deus para vocês, é cumprimento de promessas que Deus lançou na minha vida. Então, a igreja da Ananindeua, vocês fazem parte do meu crescimento, do que Deus está fazendo na minha vida. Obrigado, né? Então é isso aí, amados. Nós estamos, como foi no culto passado, o pastor Tomás falou que a igreja, que Deus deu esse direcionamento para que fosse abordado um tema no mês, né? O mês de prosperidade bíblica. E ainda quando eu estava sentado bem ali, eu falei, caramba, que demais. Eu gosto demais desse tema, prosperidade bíblica. É um tema que mexe muito comigo, porque foi uma das matérias que mais me saculejou quando eu estudei no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Então, hoje, iniciando essa nova série, eu vou falar sobre esse tema, prosperidade bíblica. E talvez, irmãos, assim, eu não vou esgotar prosperidade bíblica em um ponto só, porque aqui tem muito para explorar. Até porque se ainda que fosse um versículo só, a gente poderia falar todos os cultos dentro de um versículo e Deus extrairia um novo aprendizado. Algo a mais é trazido da parte do Senhor para as nossas vidas. Então, prosperidade bíblica, existe um conceito secular, né? Existe um conceito secular que as pessoas trazem, que muitas doutrinas às vezes trazem. Talvez, eu não sei se vocês já escutaram por aí, ou alguém talvez já tenha lhe perguntado, olha, teologia da prosperidade, você está teologia da prosperidade? Alguém já me fez isso? Alguém já te fez essa pergunta? Para mim já. E quando me fizeram essa pergunta, eu fiquei assim, eu respondo ou não respondo? Aí eu devolvi uma pergunta. O que é teologia de prosperidade, da prosperidade, para você? Porque pode ser que o conceito de teologia de prosperidade que as pessoas às vezes estão falando, ou criticando, ou ensinando, talvez não seja a compreensão que eu aprendi da palavra de Deus. Então, temos que ter cuidado com o conceito de prosperidade, a prosperidade bíblica. Prosperidade é de Deus, é vontade de Deus que a gente prospere ou não é? Então, assim, essa é a pergunta que eu abro essa pregação e nós vamos terminar nela, com a definição do que de fato é prosperidade bíblica. Então, quando eu escutei essa resposta, a pessoa me respondeu, perguntei para ela, né, o que é prosperidade? O que é a teologia da prosperidade, segundo o seu entendimento? Quando você me perguntou ainda, o que você quer dizer com isso? Então, a resposta veio justamente com versículos da Bíblia. Ah, não, por exemplo, eu vou ler para os irmãos. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo do 7 a 10. Olha só, eu vou ler vários versículos. Então, assim, talvez você possa anotar esses versículos. E presta bem atenção. Talvez vai mostrar aqui, se nossa mídia vai colocar, 1 Timóteo 6, do 7 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada vamos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, esteja sempre satisfeito. O que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas, e muitos desejos controlados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muito sofrimento. Então, olha só a resposta que foi me dada. Então, a pessoa me respondia assim, olha, cuidado, viu? De amor ao dinheiro, tá vendo? Riqueza é a raiz de todo mal. Então, assim, olha como prosperidade para algumas pessoas é associado logo diretamente a dinheiro, é associado à ganância, é associado à avareza. Tem outra passagem que está lá em Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Olha lá. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde traça e ferrugem destrói,
e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí está seu coração. Pois, meu irmão, a resposta que me foi dada, olha só, a pessoa me respondeu com a Bíblia. Falou, olha, irmão, cuidado com essa teologia da prosperidade, viu? Porque onde está seu coração, onde estiver o seu tesouro, aí está seu coração. Então, se você está buscando prosperidade, olha, tudo é prosperidade, é dinheiro, é dinheiro. Cuidado, viu? Então, você pode estar destruindo a si mesmo. A pessoa me respondeu, olha só, com a palavra, ela estava errada? Em parte, não, porque ela está respondendo com a Bíblia, gente. A Bíblia é a verdade. Então, como é importante, eu estou lendo esses versículos para os irmãos, e perceba bem, nós temos que ter muito mais para a gente entender a palavra do Senhor. Não basta tão somente a gente ter uma leitura racional, cognitiva. A palavra de Deus é um livro que nós somos convidados a ler e compreender junto do autor, que é o Consolador, que é o Espírito Santo. Então ele sempre está disponível para ler para agir conosco e aprender, e nos fazer aprender com ele. Então, uma das coisas que é necessárias, imprescindíveis, na verdade, é imprescindível, irmão, que você, quando for estudar a palavra de Deus, você traga a consciência de você buscar inteligência espiritual. Inteligência espiritual. Porque, olha só, pelos 2 versículos que eu já li aqui, talvez a gente já tem tem doutrinas falsas também, tem gente ensinando teologia da prosperidade de forma equivocada, tem gente que está ensinando até correto, mas quem está ouvindo está compreendendo da forma equivocada, porque está levando em consideração o seu estilo de vida, experiências que teve na vida. Então, às vezes leva em consideração circunstâncias. Puxa, eu estou faltando. Olha, eu puxo minha carteira hoje, abro ela e não tem dinheiro. Eu pego meu celular, abro o extrato do meu banco e vejo lá, o saldo está negativo. Ou então, isso não é prosperidade. Então, como posso eu estar na igreja e dizer que eu sou cristão? Como posso eu estar pregando numa igreja onde prega teologia da prosperidade e ao mesmo tempo eu não estar vivendo e usufruindo isso? Então, assim, parece uma contradição, não é verdade? Só que essa compreensão tão superficial, ela não tem inteligência espiritual. Ela está desprovida disso. Então, é necessário a gente compreender à luz da palavra, aprofundar mais. Passou o tempo do leitinho, né? Da feita que você já aceitou a Cristo, ok, você está nos básicos, você está compreendendo os ensinos básicos da palavra de Deus, mas cada vez mais que nós vamos prosseguindo em conhecer a Cristo, vamos prosseguindo nesse relacionamento com Deus, é necessário que a gente saia do leitinho e vai entrando no mingau mais grosso, e depois vai entrando na comidinha, assim como a gente faz com o neném, e vai cada vez administrando coisas mais sólidas, a ponto de trazer mais nutrientes. Então, inteligência espiritual é necessário para a gente entender o que a palavra de Deus realmente quer nos dizer a respeito de prosperidade bíblica. Então, meus irmãos, nós, quando a gente busca aprender e falar sobre o conceito de prosperidade, segundo a palavra de Deus, eu quero que os irmãos abram aí. Efésios, capítulo 5, versículo 15. Vamos lá, bota na tela para a gente ler juntos o que a palavra de Deus nos diz. Efésios, capítulo 5, versículo 15. Diz assim a palavra. Vai ser do 15 ao 17. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando-se ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Meu irmão, esse versículo me fala claramente sobre inteligência espiritual. Porque ele está falando que nós buscamos, olha, não seja insensato, não seja como louco, não seja, talvez, levado por qualquer maré de comentário. Busque compreender, como o versículo 17 arremata. Portanto, não sejam insensatos, mas busquem compreender qual é a vontade de Deus. Então, prosperidade bíblica, onde é que está as respostas? Onde é que está a resposta da prosperidade bíblica? A própria frase minha está dizendo, na palavra, na Bíblia. Então a Bíblia nos ensina, ela nos revela. A Bíblia vai nos revelar, ela vai nos mostrar qual é a vontade de Deus. Ela nos revela, ela afirma, ela confirma, não somente quem eu sou, o que eu tenho, o que eu posso e o que é que eu tenho que fazer.
Então, eu falei agora há pouco do Rema. Quem de vocês aqui conhece o Centro de Treinamento Bíblico Rema? Amém. Quem aqui já fez? Porque pode ser quem conhece, mas não fez. Quem já fez o Centro de Treinamento Bíblico Rema? Amém. Alguns. Eu declaro em nome de Jesus oportunidades chegando para vocês, para que vocês tenham essa oportunidade de fazer, de estudar esse centro de treinamento bíblico. Eu louvo a Deus, porque olha que interessante, homens, né, o centro de treinamento bíblico vem lá dos Estados Unidos. Então, teve fidelidade de pessoas muito antes de nós, que não viu esse verbo da vida Nanideu aqui, mas homens de Deus que foram fiéis e obedeceram a palavra dele, ordenamentos e as palavras proféticas que foram lançados, e eles levaram à frente esse projeto de ensinar a palavra de Deus, matérias práticas, para que a gente pudesse viver uma vida cristã com intensidade e com assertividade. Então, quando eu estou mencionando o Rema, porque tem 4 matérias específicas que tem tudo a ver com prosperidade bíblica, que a gente vai estudar. Na verdade, tem muito mais, está tudo muito conectado. Mas eu ressaltei 4 aqui que para mim, diretamente, tem tudo a ver com o que nós estamos tentando construir aqui, que é o conceito, o que de fato é essa prosperidade bíblica. Uma das matérias que justamente contribui para isso é a matéria caráter de Deus. Eu falei agora há pouco aqui, que é a vontade de Deus, como o versículo diz, que a gente prospere. Vem cá. Você sabia que é a vontade de Deus que a gente prospere? Amém? Você sabia disso mesmo? Parece óbvia essa pergunta. Não parece óbvia, mas como eu falei há pouco atrás, tem muita gente que está satisfeita com uma vida de autocomiseração. Misericórdia. Mas tem muita gente que está muito satisfeito com aquele estilo de vida de eu sou pobre, pecador, verme de Jacó, e que vai chorando, geme, chora, e que para você conquistar as coisas realmente é sempre numa posição de humilhação. E humilhação no sentido de desprovimento de coisas mesmo, porque isso talvez passaria uma imagem de humildade. Assim, eu estou talvez levando um comentário logo um pouco para o extremo existem essas pessoas que realmente acham que o pastor não pode ter um carro bacana, o pastor não pode ter um avião, o pastor não pode ter, talvez, um celular iPhone 15 que lançou agora, um Galaxy S3 Ultra. Por quê? Porque, não pode, existe um estigma, um tabu, que pessoas, quanto mais ricos, mais difícil entrar no reino de Deus. Afinal de contas, deturpam até o versículo da palavra. Tem um versículo que fala sobre isso, não é verdade? Vocês lembram que teve um comentário que Jesus, uma palavra que Jesus respondeu, que é mais fácil um rico passar por um buraco de uma agulha, pelo fundo da agulha, pelo buraco da agulha, do que mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Então, as pessoas rapidamente já tiram conclusões desprovidas de inteligência espiritual, de examinar, de buscar do Espírito Santo um entendimento do que o versículo, do que Deus de fato quer nos passar. Então diz logo, não, meu irmão, esse negócio de prosperidade, isso não é de Deus não. Isso aí tá vendo? Ficar rico pra quê? Vai ficar difícil de entrar no reino de Deus. Não entra não, é impossível. Deturpam muitas das vezes o entendimento, porque não compreendem a totalidade, a conjuntura do que a palavra de Deus está nos dizendo. Então, compreender prosperidade, para compreender prosperidade bíblica, essa prosperidade bíblica, ela passa por entender o caráter de Deus. Afinal de contas, ou não é vontade de Deus que nós sejamos prósperos? Ou não é vontade de Deus que sejamos prósperos? Eu vou ler aqui uns 4 versículos. Vamos ler aqui. Jeremias 29, 11. Abra sua Bíblia. Jeremias 29, 11. Diz assim a palavra do Senhor. Porque eu que conheço, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Oh, aleluia! A vontade de Deus é que a gente prospere, avance. Prosperar, se a gente for para o dicionário, nem me deu trabalho de pegar muito dicionário. Deus foi só me dando a pregação de hoje, a pregação que nós estamos tendo agora, Deus foi me dando e eu fui escrevendo. Mas se eu tivesse pegado aqui uma definição bíblica, do dicionário, prosperar tem a ver com avançar, tem a ver com ir para frente. Andar para trás não é prosperar. Prosperar tem a ver com algo sendo acrescentado.
avançando. Então aqui está dizendo, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e de não lhe causar danos. Então, tudo que causa dano é contrário de prosperidade. Né? Vamos para outro versículo, Mateus, capítulo 6, versículo 33. Abra aí. Vamos lá. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Isso é prosperidade, meu irmão. É buscar o reino de Deus. Deus está dando a dica. Olha, busca. Se você está dentro do reino de Deus, do propósito do reino de Deus, buscando, favorecendo, cumprindo o propósito dentro do que Deus lhe designou, todas as coisas vai ser acrescentada, vai ser prosperado na sua vida. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos ler a palavra do Senhor mais um pouquinho. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amolde, vou ler aqui em cima, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh, aleluia! A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Nós somos justamente convidados a não aceitar o padrão que o mundo está nos mostrando, mas cada vez transformar e renovar, cada vez mais sendo acrescentado para a gente experimentar cada vez mais o que Deus tem para a gente. Prosperidade bíblica. Vamos, mais um versículo, por fim. Abra sua Bíblia, irmãos, em Salmos, vamos lá para o Velho Testamento. Salmos, capítulo 1, o versículo de 1 a 3. De 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Tudo que ele faz prospera. Mantenha esse versículo aí, meu irmão. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto. Olha só, quem prospera, a vida de prosperidade que a Bíblia nos traz, é uma vida que dá fruto no tempo certo. As folhas não murcham, a preservação da qualidade, a preservação da vida dentro de você, e tudo que você faz prospera. Então existe um estilo de vida, onde essa promessa aqui está guardada justamente para aqueles que estão plantados à beira das águas do Senhor, que saem do trono de Deus, onde você dá fruto no tempo certo, onde você é preservado, as folhas secas, as folhas não murcham, elas não secam, e tudo que você faz prospera. Então, meu irmão, é vontade de Deus que você prospere, sim ou não? Sim! Isso. Olha, eu trouxe só alguns versículos, mas a palavra de Deus está recheada, elas sobram versículos e ensinamentos da parte do Senhor que nos mostram que a vontade de Deus é sempre que a gente avance. Então a vontade do nosso Deus nunca é estagnação. A vontade de Deus nunca é a nossa paralisação. A vontade de Deus nunca é o nosso retrocesso. A palavra de Deus nos diz, nós somos dos que avançam. Nós não somos dos que retrocedem. Então, glória a Deus por isso. Então, outra característica que faz parte da prosperidade bíblica, que também está dentro de uma das matérias do Rema, é a justiça de Deus. Faz parte, justiça de Deus faz parte da prosperidade bíblica. Aí, por que faz parte da prosperidade bíblica? O que é, de fato, justiça de Deus? Justiça de Deus tem a ver com Ele ter nos justificado. Havia uma dívida contra você. Você sabia que você estava devedor? Seu nome estava no SPC Serasa do Céu. Mas Ele pagou a nossa dívida. Não tem mais nada lá pendente no nosso nome. Vamos lá, está lá escrito em Colossenses 2, capítulo 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Oh, aleluia! Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor pagou a nossa dívida. Olha, irmãos, a justiça de Deus foi algo extraordinário, porque ela tornou possível a nossa ligação, a nossa convivência novamente com o Senhor.
nos restabeleceu do estado de morte para o status quo. No mundo do direito é o estado anterior. Ou seja, nós saímos do status de pecadores e fomos agora transportados para o status de filhos. Estávamos no império das trevas e fomos transportados para o reino do amor do Senhor. Isso, quem foi que fez isso? A justiça de Deus. Porque nós éramos, olha, está no passado, éramos merecedores da morte. O pecado fez isso conosco. Mas hoje, após Jesus pagar um alto preço e cravar na cruz, nós somos merecedores da vida. Então, talvez, quando você orar ao Senhor, você possa compreender que você não precisa dizer, Senhor, eu não mereço nada, eu não mereço. Você merece, meu irmão. Sabe por que você merece? Hoje você merece. Porque Jesus pagou um alto preço. E se você não trouxer uma mentalidade de merecimento para sua mente, você vai acabar abrindo de mão de coisas e de situações que Deus pagou caro para você. Hoje você é merecedor, não por causa do seu próprio esforço, mas é por causa do que Ele fez por nós. Então, vamos mais um versículo, Isaías 53, versículo 4 e 5. Tem a ver com a justiça de Deus. Isaías 53, versículo 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós considerávamos castigados por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Aleluia! Amado, eu amo esse versículo. E quando eu leio esse versículo, o que eu mais observo nele, o que puxa meus olhos, é o verbo. É o tempo verbal, na verdade, que está nesse versículo. Se você observar bem, vamos para a gramática, vamos para o tempo de escola. Tempo verbal, presente, passado, presente e futuro. Os verbos que estão... Vamos aqui no versículo 5 mesmo, os verbos. Ele foi, é o verbo, né? Ir, do passado. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós já fomos. Está tudo no passado. Amado, Jesus já fez tudo que era necessário fazer. Na cruz, ele disse, tetelestai, que quer dizer, está consumado, está pago, está feito, está concluído. Aleluia. Obrigado, Senhor. Então, a justiça de Deus nos colocou nessa posição de que nada mais nos falta. Como eu falei agora, está consumado, está completo. Completo o quê? Completa a missão dele, ele cumpriu a missão, cumpriu o preço que era necessário ser pago, porque os sacrifícios que eram feitos no Velho Testamento não eram suficientes para resolver o pecado da humanidade de uma vez por todas, mas o Cordeiro de Deus foi suficiente, então estava consumado, completo. Mas também, está consumado, está completo, você também está completo. Quando ele pagou o preço que era necessário e lhe restituiu ao status que lhe pertencia antes do pecado, ele colocou você numa posição de filho. Então, meu irmão, nenhum recurso está faltando na nossa vida. Nada está faltando em nós. E justamente a falta é um dos maiores problemas contra a prosperidade. O sentimento de falta. Porque o sentimento de falta, o sentimento de falta nos traz uma percepção, ou nos faz cair justamente no medo. E medo é justamente uma das coisas que nos afasta, ou talvez vou dizer assim, vou refazer, é o que nos afasta da prosperidade bíblica. Se você observar bem, a gente pode abrir, eu acho que eu não anotei esse versículo, mas Deus me trouxe agora uma lembrança. Se você lembrar em Gênesis, lá em Gênesis, na queda de Adão, o versículo específico eu não vou lembrar, está lá no capítulo 3, eu acredito, por ali, a queda de Adão e Eva. E quando Adão cai, e Deus pergunta, Adão, onde você está? Gente, Deus é onisciente, Ele sabe onde todos nós estamos, Ele sabe de tudo. É a onisciência, é um dos atributos de Deus, é a onisciência. Mas por que Deus fez essa pergunta para Adão?
Não é que Deus também queria saber que se Adão sabia. Não, Deus sabia que Adão não sabia. Mas Deus queria que Adão se desse conta. Era uma pergunta, de fato, de certa forma, retórica para Adão, para que Adão tomasse consciência de onde ele estava. E Deus pergunta, onde você está, Adão? E Adão responde, ouvi teus passos e tive medo e me escondi. Olha só, irmãos, o medo sempre vai fazer que a gente se esconda, se paralise, que a gente não avance. É justamente, como eu falei, é o contrário do que a prosperidade bíblica quer para a nossa vida. Se a prosperidade é avançar, é você progredir, é você crescer, o medo faz o contrário. O medo nos paralisa, o medo nos faz esconder. Olha outra que me lembrei aqui. Elias, o profeta Elias no Velho Testamento, recebeu uma sentença de morte de Jezabel. Até a hora desse dia amanhã, se a cabeça de Elias não estiver na minha mão. Quando deram a notícia para Elias, quando deram a notícia para Elias, ele, com medo de Jezabel, correu para a caverna. Ele se esconde, ele paralisa o grande ministério que ele estava vindo, ele estava exercendo uma atividade profética e sobrenatural de uma tal forma, caiu fogo do céu, e tanta coisa aconteceu, e ele matou os profetas de Baal, coisas extraordinárias. Mas bastou uma palavra e o medo tomou de conta e paralisou aquela prosperidade profética, ministerial que ele estava vivendo. Então, para vocês entenderem, meu irmão, que dentro justamente da justiça de Deus, ele nos fez completo. Amém. Não está faltando nada. Amém. E eu mencionei justamente Adão, logo no início, porque era a consciência de Adão, que eu lembro que uma das respostas ele fala isso. Eu percebi que eu não tinha roupa. Falta algo em mim. Então, por isso, eu tive medo e me escondi. Ou seja, consciência de falta em Adão. E lá no Elias, a consciência, achando que faltava o quê? Coragem, poder. Porque quem matou tantos profetas, quem fez descer fogo do céu, mediante a palavra, tudo o que aconteceu, quando ele disse, a partir de hoje, não chove mais sobre a minha palavra. Então, meu irmão, a prosperidade bíblica que Deus tem para nós, ela tem que combater o medo. Ela lança fora todo o medo, porque o medo não pode nos paralisar. Se o medo paralisar, que é o grande inimigo da prosperidade bíblica, é o medo. Então, nada mais nos falta. Então, quando eu falei na justiça de Deus, que nos restituiu ao status de filhos, ou seja, mexeu com a nossa identidade. Hoje, você olha, é o verbo ser. Por isso que eu falei que eu gosto do português, né, dos verbos. Você é filho. Amém. Você é próspero. Você é curado. Amém. Prosperidade não é algo que você tem ou não tem. Prosperidade é algo, segundo a palavra, é algo que você é. E o sacrifício que Jesus fez, o pagamento que ele fez na cruz, colocou você nessa posição. Você é. Você merece prosperidade na sua vida. Você merece ser próspero, porque você é. Assim como cura. Você é curado. Você não está curado. A palavra que Jesus deu quando a gente leu no versículo em Isaías, ele já levou, ele já pagou, está feito. Aí você fala, tá, meu irmão, mas entre o que você está falando, pregando, e talvez o que a realidade está me dizendo? Porque eu tenho um diagnóstico que me diz aqui alguma coisa, me diz dor de cabeça, me diz câncer, o diagnóstico me diz esclerose, me diz alguma doença, qualquer coisa. Artrite, pronto, você tem um diagnóstico. E você tem outro diagnóstico aqui, que é a palavra de Deus que diz, você é curado. Aleluia! Aleluia, irmãos. Você decide. Aí você trabalha sua fé, prossiga caminhando e conhecer a Deus, a ponto de você entender quem é que está lhe afirmando. Porque aqui, com todo respeito à medicina e aos médicos, que de fato que Deus deu conhecimento ao médico, irmão. Então está aqui o diagnóstico. E tem o diagnóstico da palavra de Deus, que diz que você é curado. Eu lhe digo, agarre a palavra de Deus. Aleluia. Pegue a palavra de Deus. Deus, obrigado, eu sou curado. E o natural, e o diagnóstico natural, e o meu corpo vai acompanhar o sobrenatural. Aleluia. Porque Deus disse, se Deus disse, está feito, é prego batido e ponta virada. Você é curado e nada vai mudar isso no reino do Espírito. E todo natural vai se dobrar o sobrenatural, a voz do que o Senhor declarou em sua vida. Aleluia. E se no final, aí, faleceu, meu irmão,
uma coisa eu sei, se a pessoa que tinha um diagnóstico acabou falecendo e não experimentou cura no seu corpo, isso não anula o que a palavra de Deus está me dizendo. Eu fico com a palavra. E no dia que o dia mau chegar na minha vida e uma doença chegar, eu vou dizer, retroceda. Você não é legítimo na minha vida. Eu sou próximo. E prosperidade faz com que eu usufrua de uma vida saudável para eu poder avançar em direção ao que Deus me direcionar a avançar. Então, eu escrevi mais um pouco aqui. Então, a gente deixa de ser uma criatura para ser filho, deixamos de ser pecadores para ser justificados, deixamos de ser enfermos para sermos sarados e curados, deixamos de ser órfãos e desprovidos para sermos co-herdeiros com Cristo. Essa é boa. Vamos ler aqui rapidamente. Romanos 8, versículo 14 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 8, do 14 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu beber um golinho d'água aqui. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Você é guiado pelo Espírito de Deus? Amém. Você é filho de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Aleluia. Amados, você é herdeiro. Aleluia. Você está feliz por isso que você é herdeiro? Você já recebeu uma herança na sua vida? Então, talvez alguns aqui saibam, eu estou aqui no Pará justamente, eu retornei esses dias porque, infelizmente, meu pai faleceu há 1 mês e meio atrás. E eu agora sou herdeiro. Eu não era herdeiro. Só que agora eu sou herdeiro. Tem uma herança para mim. Tem coisas. Eu vou abrir um inventário, vou justamente fazer a partilha dos bens e vou receber bens. Vou receber situações para serem resolvidas e bens também para mim. E nós somos herdeiros de Deus, é o que a palavra está dizendo. Existe uma herança. Se você é filho, quem é filho, após o falecimento, tem um prêmio, tem algo para você. Então, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Jesus Cristo. E eu acho isso interessante, porque eu quero que a nossa mídia coloque uma foto que eu mandei para a mídia essa tarde. Eu mandei que eu quero mostrar para vocês. Abre aí. Ó, Marcos, sabe o que é isso aí? Isso aqui é uma pintura. O nome dessa pintura é Cristo Menosprezado. Olha olha o nome que deram a essa pintura. E que trocadilho, porque Cristo Menosprezado, esta pintura, a história dela, é que recentemente, olha só, eu até já escutei nas pregações a história de um pregador antigo que falava de uma situação bem parecida, mas isso foi recente. Na França, uma cozinheira, ela tinha isso pregado na parede da cozinha dela, próximo ao fogão. Olha só, era próximo ao fogão. E ela, numa mudança que foi fazer, tá lá se você botar no Globo.com e outros, você vai ver lá. Cristo Menosprezado. Você botar quadro, pintura, Cristo Menosprezado. Você vai ver. Ela para se desfazer, tinha também muitos antiquários na casa, coisas assim. Ela chamou o pessoal lá para fazer a mudança e gente para comprar. Tipo assim, vou me mudar, vou desfazer, vender. E uma pessoa que trabalhava com leilão foi na casa dela para comprar coisas. E quando viu essa pintura, falou: como assim? Você tem essa pintura no sua cozinha, perto do fogão? E foi analisar. Essa pintura, amados, ela herdou. Essa senhora, ela herdou essa pintura. Uma pessoa, não lembro se foi de onde ela trabalhou, alguém deixou em testamento para ela. E ela botou lá, achou bonito, disseram que era Jesus Cristo, ela botou. E ficou menosprezado, uma pintura em cima do fogão. Imagina, pegando esquenta, pegando fogo. E quando essa avaliadora viu o quadro e pediu uma melhor avaliação, o quadro custava mais de 2 milhões de euros. E foi levado para leilão. E o lance começou entre 2, foi até 4, e quando finalizou, foi vendido por 21 milhões de euros o quarto Cristo Menosprezado na cozinha em cima de um fogão. Eu achei super interessante, sabe por quê? Porque foi objeto de uma herança. E ela não sabia
o que ela tinha na cozinha dela, em cima do fogão, tomando quente, tomando fogo, perto do fogo. Imagina queimar um negócio desse, ou até a fumaça danificar, se já não danificou um pouco o que era. Então, não ter consciência do que você está herdando, se você não tiver consciência, clareza do que Deus deixou para você em herança, você pode estar deixando de usufruir grandes coisas que Deus tem para você já. Sabe, um dia desse, antes de ter esse meu celular, eu tinha um smartphone Galaxy S9. O S9. E depois de muito tempo, eu sempre gostei desse celular, até hoje eu tenho guardado. E eu lembro que já no final, quando ele já não estava dando, a bateria já não estava vencendo tanto, eu percebi que no fundo do celular, ele tinha um dispositivo que eu colocava a minha mão. Assim, ó. E de fato, aquele dispositivo, ele dava uma leitura do oxigenação no meu sangue. Ele dava pulsação, batimentos cardíacos, coisas que hoje é muito comum aquele pessoal com relógio smartwatch, né? E tal, principalmente depois do que passou na pandemia, muita gente começou a consumir esses dispositivos. Então, na época, eu tinha um aparelho e eu não sabia usufruir toda a potencialidade que o aparelho usufruía. Aí eu fiquei lembrando, meu Deus, eu não fui tão diferente dessa cozinheira, dessa senhora, que tinha um quadro de 24 milhões de euros e ela não sabia. Porque quantas vezes, né, Deus já disse para nós quem nós somos, Deus já disse o que nós temos, Deus já disse o que nós podemos fazer, Deus já disse o que nós devemos fazer, e eu estou assim, ó, moscando. Muitas vezes nós estamos moscando, pessoas estão moscando, comendo mosca, porque você não está tomando posse do que Deus está lhe dando por falta de conhecimento. A palavra do Senhor nos diz, está lá em Oséias 4, versículo 6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Né? Tem traduções que dizem, meu povo perece por falta de conhecimento. É isso mesmo? Oséias, capítulo 4, versículo 6. Meu povo perece por falta de conhecimento. Em Daniel 11, versículo 32, a parte B diz assim, mas o povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proezas. Quem faz proeza? O povo que conhece Deus. Você conhece Deus, irmão? Amém. Amém. Olha, a palavra nos diz, devemos conhecer e prosseguir conhecendo cada vez mais a Deus. Então, o povo que conhece seu Deus se torna forte e faz proeza. Então, irmão, como é importante ter conhecimento, adquirir conhecimento cada vez mais. E conhecimento não é algo que você adquire e para. É uma caminhada, é um estilo de vida. Deus nos chama para isso, para cada vez mais mergulhar nessa fonte inesgotável que Ele é de conhecimento. Fala lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Só você ver como é a vontade de Deus que você adquire o conhecimento. 1 Timóteo 2, versículo 4. Ele deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao conhecimento da verdade. Então, é vontade de Deus que todo mundo seja salvo? A palavra de Deus diz que sim. E é vontade de Deus também que você adquira conhecimento da verdade. A palavra do Senhor nos diz que conheça a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Não é verdade? Então, amados, conhecimento. Conhecer o que Deus está nos tentando, o que Deus tem para nós cada vez mais a respeito das revelações bíblicas, a respeito do que Ele disse que nós já temos por herança, que é prosperidade. Está dentro desse pacote de herança. Amém. Prosperidade é para você. Amém. Você pega pela fé? Amém. Levanta sua mão assim e agarre pela fé. Amém. Amém. Outra coisa que faz parte de prosperidade bíblica, irmãos, que eu estudei no Rema, que o que Deus falou comigo hoje me trouxe a lembrança, é a realidade da nova criação. Então, você vai, quando você estudar o Rema, você vai lembrar do que eu estou lhe falando, em nome de Jesus. O irmão falou sobre essa matéria. É porque realidade, a nossa realidade hoje, é uma realidade que prosperidade bíblica é o caminho que a gente caminha. O novo cristão, o novo nascido, quem é feito nova criatura em Deus, você agora é convidado a andar, você é convidado, convocado, Deus lhe chama para você caminhar justamente nesse caminho onde você caminha, você confia em Deus, onde Deus tem coisas para você fazer, Deus tem propósito, a obra de Deus está aqui para ser feita na terra, vidas têm que ser alcançadas. O projeto de Deus, que é curar enfermos, levantar o caído, que é libertar os cativos, está aqui ó, do lado, libertar os cativos.
É curar, é chegar nos asilos e curar os enfermos que estão lá nos asilos, nos hospitais, nos hospícios. Deus tem, o mundo tem que ser ganho para que nós temos que pregar a palavra. E para a gente cumprir a nova realidade que Deus tem para cada um de nós, para fazer isso, nós vamos caminhar em cima de prosperidade bíblica. Porque vem cá, como é que você vai sair daqui desse culto hoje e vai, talvez amanhã ou essa semana, pregar lá no hospital? Como é que você vai daqui para pregar no presídio, aos que estão cativos lá, aos que estão sem esperança? Você, no mínimo, precisa ou você sair caminhando daqui, ou que alguém, se você não pudesse caminhar, que alguém lhe carregasse. Porque para você ir daqui até lá, você precisa de saúde. Olha o aviso aqui, ó. Vamos dizer. Então, para você chegar daqui até lá, você precisa de saúde. Meu irmão, se para cumprir o ID de Deus, você precisa ter pernas para caminhar, você está tossindo. Vamos deixar você entrar assim no hospital? Vamos deixar você entrar botando excremento, secreção e febre. Como é que tu vai para o hospital desse jeito? Então, meu irmão, cura já está disponível para você. Se o que está impedindo você de fazer o que Deus está ordenando você fazer, se tem um obstáculo, e esse obstáculo se chama enfermidade, a enfermidade tem que sair do seu meio para que você passe. Se para você fazer o ID de Deus, por exemplo, está aqui, os cativos aqui do lado, para serem libertos. E aí, como é que faz? Então, tem que fazer folhetagem, tem que fazer algum tipo de propaganda, tem que fazer algum tipo de programa, alguma situação para poder chamar a atenção deles. Gente, isso tudo custa dinheiro. Isso aqui paga como? Luiz, Thomas Edison que inventou, botou ali. Como é que paga isso aqui? É com só aleluia, glória a Deus? Não. Vai sair dinheiro do bolso de alguém. Diga, do meu. Isso mesmo. Você é provedor do reino, meu irmão. Você é próspero. Aleluia. Um dia essa igreja vai crescer. A minha cunhada me disse mais cedo. Olha, Júlio, esse bar do lado um dia vai fechar e a igreja vai crescer. Ela me disse aqui, e a igreja vai crescer para esse lado. E as pessoas vão ser atraídas cada vez mais. Meu irmão, o dono desse prédio aqui do lado, ele é o mesmo dono? Tá vendo? Olha só, o espaço custa dinheiro, porque hoje quem paga o aluguel do prédio aqui do lado é o pessoal do lado aqui. Mas um dia essa igreja vai pagar o aluguel desse e de outros mais. Então precisa de dinheiro. Se a falta de dinheiro, se a escassez hoje na sua vida está impedindo você de ofertar para fazer essa obra crescer, para financiar isso aqui, para financiar alguns projetos que Deus vai colocar no seu coração, pastor Tomás, e no coração de Fabiana, se os projetos que Deus vai colocar precisa de dinheiro, precisa investir, precisa fazer cartaz, precisa fazer mídia. Se a sua escassez está sendo um impedimento dessa obra avançar, meu irmão, ela vai ser removida. Amém. Porque você está engajado nos projetos de Deus. Glórias a Deus. Então, prosperidade bíblica tem a ver com isso. Tem a ver com você. A realidade da nova criação é uma realidade que você compreende com a inteligência espiritual, que o obstáculo, a falta que está diante de você, pode até estar faltando água, meu irmão. Ah, rapaz, eu abro minha carteira, não estou vendo lá ainda. Com meus olhos humanos, eu abro minha geladeira, não estou vendo ela cheia ainda, eu olho minhas que não tenho. Você olha tudo com seus olhos naturais. Mas aí a fé, aí eu vou entrar já no próximo tópico, que era fundamentos da fé. A fé, o estilo de vida, que, como a palavra de Deus nos diz, de fé em fé. O justo vive pela fé. Você escolhe, meu irmão, o que você quer falar. Se você diz, abre o armário e diz, está seco. Não, você pode abrir e falar contra seus olhos. Está cheio, vai estar cheio. Em nome de Deus, vai vir recursos para o meu bolso, vai vir recursos para a minha vida. Para quê, meu irmão? É para você luxar? É para pessoas precisarem de você e você não dar assistência? Aqui Deus nunca vai mandar os milhões para a sua vida se você não tiver um objetivo claro do que fazer com esses milhões. Porque Deus não é irresponsável em botar recursos financeiros na mão de pessoas irresponsáveis. Você botaria? Vamos lá, você, quem tem filho aqui, levanta a mão. Dos que tem filho, você experimentaria pegar um bolo de R$2.000 e pegar para o seu filho menor, que seja de assim, pronto, guarda aí, pode gastar com o que você quiser. Tu confia? Ele de repente comprar um bocado, lá em Pernambuco chama de brigote, é doce, é um bocado de besterol, que criança geralmente compra pipoca, doce, carrinho e tal. Tu confiaria? Então primeiro tem que ensinar ele a administrar dinheiro. Administrar, peraí, ó, isso aqui, o que é importante? O que é que você vai fazer com isso daqui? Deus não é diferente não, irmão. Deus não vai confiar as riquezas que estão, as riquezas de quem? De Deus. Como ele diz, ele suprirá o nosso Deus, o Senhor Jesus, segundo as suas riquezas, as riquezas dele. Vai suprir todas as nossas necessidades. A necessidade para fazer o quê, meu irmão? Para fazer o que Deus tem. Porque se você quiser fazer o que você quer,
do seu próprio deleite, prepare-se a você mesmo a financiar. Aí eu quero minha BMW. Eu quero vencer, eu creio minha BMW chegando. Para que mesmo? É simplesmente para o seu próprio luxo? É para isso que você quer os bens? Eu quero um avião. Eu declaro avião vindo em minha direção. Para que mesmo? Para tudo decolar, para cima e para baixo, só luxando. Não, meu irmão, comece a ver um propósito das coisas trazendo para sua mão e você usando em favor do reino de Deus. Recursos vão vir para sua mão. Financeiro, recursos financeiros, prosperidade em todas as áreas. Porque prosperidade, como eu disse no início, não é só dinheiro. Prosperidade é avançando em qualquer direção, onde a falta, ainda que falte na circunstância, não vai ser um impedimento, não vai ter impedimento para deixar você avançar. Pode até faltar, mas você vai dar passos em direção, não vai ser resistido, você vai avançar e rápido em direção ao que Deus, onde Deus quer que você chegue, ao que Deus quer que você faça. Então, meu irmão, eu declaro esse prédio aqui em cima alugado para essa igreja, em nome de Jesus. E precisa-se de dinheiro para pagar isso aqui. Quem vai pagar? Eu? Eu quero pagar, eu quero financiar, pastor. Eu quero ser um provedor do reino. Eu quero ser um dos primeiros a ofertar. Estamos aqui, a oferta. Para pagar o primeiro aluguel. A gente paga o primeiro, não, para pagar os 3 primeiros aluguéis desse prédio. Então, meu irmão, quer estar protegido, guardado pela boa mão do Senhor, pela prosperidade bíblica, cuide rápido, seja rápido de alinhar o seu propósito aos propósitos de Deus. Porque quando você estiver com o seu propósito de vida alinhado com Deus, você vai ver o favor de Deus lhe impulsionar. Você vai ver a prosperidade bíblica, ela realmente lhe impulsionar. A enfermidade, ela tem que desaparecer. Ela é uma ilegítima quando você obedece princípios. Porque não adianta, meu irmão, vamos lá. Você dizer aqui, eu vou remover, Deus vai remover toda a enfermidade do meu corpo para eu cumprir. Mas você chega em casa, pega o bolo de chocolate, depois empurra chocolate, empurra açúcar, você toma açúcar com café, tudo, aí toma açúcar para dentro. Aí você está quebrando o princípio, aí vem uma diabetes, aí você vai, Deus, tira minha diabetes para eu poder cumprir seu propósito. Aí você está orando, mas chega em casa, toma-lhe açúcar no suco, no café e toma para dentro. Meu irmão, quebra de princípio. Você está anulando o que você está declarando. Então, alinhe a sua vida, alinhe o seu conhecimento, a sua inteligência, a inteligência espiritual com a palavra de Deus. Porque existe uma prosperidade, um caminho, um estilo de vida onde você caminha, onde você avança e nada lhe resiste. Nada lhe resiste. Todos os obstáculos serão removidos. Essa foi uma definição que meu pastor Edilson de Lira pregou, essa pregação de 2019. Prosperidade é não ter a sua jornada impedida pela falta. Esse é o conceito que eu mais me afeiçoei, que resume muito do que eu preguei aqui essa noite. É o conceito, como eu falei, eu terminaria no conceito. Prosperidade é não ter a sua jornada impedida pela falta. Deus vai fazer muitas das vezes, meu irmão, ainda que você não tenha a posse do que você precisa ou do que você quer até para a sua vida, porque Deus é fiel para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, você pede, e Ele é fiel para acrescentar mais. Deus tem um universo para trabalhar ao nosso favor. Mas, quando você está alinhado, você pode até não ter a posse, mas você pode usufruir do acesso. Quantas vezes eu não tinha o dinheiro para pagar algumas circunstâncias, para estar em certos lugares, para experimentar algumas experiências caríssimas de coisas que eu já vivi na minha vida. Mas Deus me deu livre acesso, mesmo o dinheiro não tendo saído do seu bolso. Quem disse que tem que sair do seu bolso? Muitas vezes. Mas eu peço, Deus, que saia do meu bolso. Eu quero, porque eu quero ser um provedor. Vai chegar no meu e eu vou dar cada vez mais. Quando? Quando chegar? Não, meu irmão. Começa a fazer isso hoje. Começa a ser fiel. Usufrua de prosperidade, de uma vida próspera com aquilo que você tem. Porque prosperidade bíblica, ter uma vida e usufruir uma vida próspera, não tem a ver com o saldo bancário, os zeros, as vírgulas, o zero depois da vírgula. Tem a ver justamente com o seu coração alinhado. Eu falei. E você vai usufruir, você vai caminhar cada vez mais disso e rápido. Muitas vezes na frente de quem tem muito dinheiro. Que aparentemente você pode, segundo o conhecimento humano, achar que é próspero. Mas próspero, meu irmão,
é você avançar, como eu falei. A falta não lhe impede. Amém? Então, meus irmãos, eu agradeço por essa oportunidade. Hoje, eu sei que foi uma abertura desse tema. Eu estou gerando boa expectativa de aprender cada vez mais do que vai vir nos próximos cultos, do que vai ser abordado de prosperidade bíblica. Eu creio que, olha, Deus escreve certo por linhas certas, irmão. Se Deus deu essa palavra para o seu pastor, para ser trabalhado este mês de outubro, eu creio profeticamente que existe um derramado do Senhor especial dentro desse tema. Então, meu irmão, se aqui fosse a bola de neve, eu dizia, pega a tua prancha de surf e surfa nessa palavra que Deus está dando, nesse direcionamento. Mergulha mesmo, entra nesse mar. Porque se Deus está falando de prosperidade bíblica, tem sobre a sua vida ainda algo para ser destravado, para ser avançado. Um derramar que vai fazer você avançar. O que você não avançou nos 9 primeiros meses desse ano, se prepare. Falta pouco ano terminar, mas é suficiente. Porque 24 horas é suficiente para Deus fazer. Como ele disse lá no Velho Testamento. Amanhã vai ter tanto trigo aqui, mas tanto trigo, né, que vai sobrar. Então, meus irmãos, 24 horas é suficiente, que sai ainda alguns meses. Se prepare para o que Deus está fazendo. Se Deus abriu esse tema é porque tem algo para esta igreja, recursos chegando para a obra avançar. E não duvide não, porque senão você fica de fora. Pegue junto, diga bem, quem vai doar sou eu quero ser um dos primeiros a doar. Você abra seu coração para viver essa prosperidade. Em nome de Jesus.